Vamos começar abrindo o e-book então. E assim que você abre o e-book, você pode clicar nessa setinha aqui, ó, para poder aumentar o layout da página, fica mais fácil de ler. O que você vai fazer? Você vem aqui, põe a página que você quer, eu quero a página 4, e vim aqui para o índice. Aqui no índice, na parte de diagnóstico, ó, diagnóstico e planejamento, no capítulo 5, se você vier aqui, ó, sorriso gengivoso, página 132. Então é muito simples. Você vem aqui, 132, aperta Enter. Pronto, você já vai para o sorriso gengivoso. Vamos começar aqui, ó. Se o paciente tem um sorriso gengivoso, ele pode ser por 5 motivos. Pode ser uma rotação horária da maxila, pode ser pelo crescimento alveolar anterior da maxila, e só nessa situação que você vai conseguir ter um bom resultado usando o autoligado. Pode ser também porque o lábio é curto, pode ser porque ele tem hiperfunção do músculo levantador do lábio superior, ou uma combinação desses 4 fatores acima. Então olha só como é simples. Vamos ler aqui. Com esses 5 motivos em mente, iniciaremos medindo o comprimento labial superior. Esse comprimento labial superior é uma medida de Ricketts e ele é a espinha nasal anterior até a comissura labial. Se você tem dificuldade para saber onde que está localizada a espinha nasal anterior, onde que está localizada a comissura labial, é só você vir aqui, ó, página 82. Na página 82 aqui, 81, olha o que eu tenho aqui, ó, análise cefalométrica de Ricketts e pontos, linhas e planos para Ricketts. Então aqui eu tenho todos os pontos que eu preciso para poder fazer a análise seguindo as orientações desse e-book. A análise de Ricketts tem muito mais coisa do que isso aqui, mas aqui eu estou pegando os pontos que eu preciso. Parece que é muito aqui, né? Mas é muito simples. Aqui é a página 83. É muito simples você, ó, página 83. Porque qualquer dúvida que você tem, você pode vir aqui e pesquisar. Se está nesse e-book, vai estar por aqui, tá? Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, vamos procurar espinha nasal. Espinha nasal anterior. É o ponto mais anterior do assoalho das fossas nasais. E o outro ponto, tinha lá, era página 132, vamos lá para 132, 132, espinha nasal anterior e comissura labial. 83. Eu tenho aqui os pontos e aqui em cima, ó, comissura labial. É o ponto localizado na intersecção entre os lábios superior e inferior. Em caso de incompetência labial, deve-se marcar o ponto médio entre eles. Então aqui você vai ter todos os pontos que você precisa, tudo explicadinho. Vamos voltar lá para a página 132 para fazer tudo certinho agora, tá? Então olha aqui. Eu tenho aqui, ó, com esses 5 motivos em mente, que são esses 5 motivos aqui do sorriso gengivoso, iniciaremos medindo o comprimento labial superior. Esse comprimento labial superior, na análise de Ricketts, é a espinha nasal anterior até a comissura labial. Então aqui, ó, na figura 73, a gente põe aqui espinha nasal até a comissura labial. Esse comprimento ele deve ser de 24 milímetros. E aqui eu vou provar para você que usa sim a análise cefalométrica. Não usar a análise cefalométrica para fazer tratamento ortodôntico é uma coisa errada. Você tem que fazer a análise cefalométrica. E o exemplo vai ser esse aqui agora, tá? Então, usando a análise de Ricketts, eu estou aqui que o comprimento tem que ser 24. Então, o tamanho dessa espinha nasal até essa comissura labial tem que ser de 24. O que a gente tem aqui, ó? Se essa medida do comprimento labial superior for de 24 milímetros, então essa distância é de 24. Olha só, quando o comprimento labial superior for 24 milímetros, a espinha nasal anterior está na altura certa, no repouso o paciente não apresenta exposição da gengiva e quando sorri apresenta sorriso gengivoso, a causa é uma hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. Olha lá, ó. São rotação horária, crescimento alveolar, lábio curto e hiperfunção do músculo levantador do lábio superior. Então a gente tem aqui que quando tem tudo isso, a espinha, o comprimento labial superior é 24, a espinha nasal está na altura certa, no repouso não apresenta exposição e quando sorri apresenta sorriso gengivoso, a causa é a hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. E como é que eu identifico isso? Então vamos lá. Em repouso o paciente não apresenta exposição de gengiva, mas ao sorrir tem sorriso gengivoso.
A norma para a exposição de gengiva ao sorrir é de 1 a 3 milímetros. Então, olha aqui na figura 74. Ó. Paciente em repouso não apresenta exposição de gengiva. E sorrindo é de 1 a 3 milímetros de exposição gengival. Ó. Então, isso aqui é o normal. Esse paciente não tem sorriso gengivoso. Agora, quando tem mais de 3 milímetros de exposição de gengiva, o sorriso é gengivoso. Então, olha só, paciente em repouso não apresenta essa gengiva, mas quando sorri, apresenta uma exposição de gengiva que, quando a gente mede, dá mais de 3 milímetros. Então, esse paciente aqui tem sorriso gengivoso. No repouso, o paciente não apresenta sorriso gengivoso. Porém, quando o paciente sorri, apresentar mais de 3 milímetros de exposição gengival, deve-se medir a elevação apical do lábio superior. A norma é elevar-se de 6 a 8 milímetros. Mais do que isso, caracterizará a presença de sorriso gengivoso por hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. Então, olha só. Paciente em repouso não apresenta sorriso gengivoso. Quando sorri, apresenta mais de 3 milímetros e você mede a elevação do lábio do repouso até o sorriso e deu mais de 8 milímetros. Isso significa que esse sorriso gengivoso é por hiperfunção dos músculos elevadores. Vamos de novo? Em repouso não apresenta sorriso gengivoso. Ao sorrir, apresenta mais de 3 milímetros. Isso aqui caracteriza o sorriso gengivoso, mais de 3 milímetros. Agora, essa elevação do lábio é mais de 8 milímetros. Então, esse sorriso gengivoso está aqui por uma hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. E o que fazer? Encaminhar para a periodontia, para a cirurgia de reposicionamento labial. Então, pronto, você acabou de identificar um sorriso gengivoso e você sabe o que você tem que fazer. Agora, olha só. E quando o paciente apresenta exposição de gengiva, mesmo no repouso? Olha só, paciente no repouso, a gengiva está aparecendo. Olha só o sorriso desse paciente. Então, esse paciente tem sorriso gengivoso. Agora, então, é provável que o comprimento labial superior esteja menor que 24 milímetros. O paciente apresenta exposição de gengiva mesmo no repouso. Mesmo no repouso. Então, o que tem aqui? É provável que o comprimento labial superior esteja menor que 24 milímetros. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Se a medida do comprimento labial superior for menor que 24 milímetros, tudo muito bem explicado. Ó. Se a medida do comprimento labial superior, que é a espinha nasal anterior, até a comissura labial, é menor que 24, ou seja, essa distância dessa reta verde aqui, se ela for menor que 24, pode ser porque isso aqui desceu, ou pode ser porque isso aqui subiu. É uma das duas coisas, né? Então, olha só. É menor que 24, pode ser porque o lábio é curto. E quando eu falo lábio, é aqui do subnasal até a comissura labial aqui. Esse lábio externo aqui, ó, que é visível pra gente, é o lábio mesmo. O tamanho do lábio é curto ou a espinha nasal rodou para baixo. Esse ponto aqui, ó, desceu. Então pode ser que essa pré-maxila dela tenha alguma coisa que fez ela descer. Então vamos lá. Ou a espinha nasal desceu, rodou no sentido horário, então, né? Rodou nesse sentido horário. Isso aqui desceu. Então vamos lá. Se a espinha nasal anterior está na altura certa, imagina que a espinha está certa, mas a medida do comprimento labial superior ainda é menor que 24, significa que o lábio que é curto. E o que fazer quando identifico que o lábio que é curto? Eu tenho que encaminhar ou para fono ou para cirurgia plástica, um desses dois. Sempre encaminha para fono primeiro, se a fono não consegue, ó, teu caso é só cirurgia plástica. Bom, mas como que eu vou identificar se essa espinha nasal está no lugar certo ou se ela desceu? É através de outra medida importante de Ricketts que chama altura maxilar. Então vamos lá, a altura maxilar é o ângulo formado pelos pontos násio, o centro da face, que ele é um ponto que é a interseção entre a vertical pterigoide e o plano de Frankfurt, e cada ponto desse, se você procurar lá no começo da análise de Ricketts desse e-book aqui, vai ensinar como é que você identifica, tá? E o ponto A, então tem um ângulo aqui formado pelo násio, centro da face, ponto A, que tem que ser de 53. Esse ângulo tem que ser de 53. Se esse ângulo está maior, esse ponto, como eu disse, é um ponto que não mexe, ele é imutável. O ponto que mexe aqui mais é o ponto A. Então, se esse ângulo está maior que 53, significa que esse ponto A vai estar mais embaixo. Se esse ponto A está mais embaixo, significa que essa espinha nasal rodou no sentido horário. Ela está mais para baixo. Se o paciente tem altura maxilar aumentada, ou seja, esse ângulo de 53 aqui, ele está aumentado,
significa que a espinha nasal anterior desceu. E isso é a causa do sorriso gengivoso desse paciente. E como que eu corrijo isso, Beto? Bom, com ortopedia, com o aparelho de Turol, para saber se é ortopedia, esse paciente tem que estar entre 6 meses antes e 6 meses depois do seu pico de crescimento. Lembra daquela curva de crescimento que você pede na documentação ortodôntica do seu paciente? Se ele tiver entre 6 meses antes e 6 meses depois, o Turol é o melhor aparelho que você usa para poder subir aquela espinha nasal. Agora, se o paciente já passou dessa idade, a melhor coisa que você tem para fazer é esperar e fazer a cirurgia quando esse paciente tem idade para fazer cirurgia. Então eu falei que o sorriso gengivoso ele pode ser por 5 motivos. Ou a rotação horária da maxila, né? A espinha nasal desceu, e aí você vê pela altura maxilar, que a gente acabou de falar. E aí, se tiver baixo, você sobe isso ou com o aparelho Turol, se for fazer ortopedia, ou cirurgicamente, se o paciente parou de crescer. Pode ser que o lábio dele é curto. Esse lábio que é curto, ó, você identifica que essa espinha nasal está no lugar, mas essa medida que está diminuída, significa que isso aqui que subiu. Se o lábio é curto, o que você faz? Manda para a fono. A fono não resolveu? Manda para a cirurgia plástica. Pode ser que tenha uma hiperfunção do músculo levantador do lábio, aí é aquela medida, né? Repouso não apresenta sorriso gengivoso, quando sorri apresenta mais de 3 milímetros de gengiva, e quando o paciente sorri o lábio elevou mais de 8 milímetros, aí você sabe que tem uma elevação, uma hiperfunção dos músculos elevadores. O que você tem que fazer? Encaminhar esse paciente para o periodontista, para fazer aquela cirurgia nesse músculo específico. E quando você tem o crescimento alveolar anterior da maxila, que não é nenhum desses outros 3 casos, aí nesse caso você vai conseguir intruir esses dentes novamente com aparelho autoligado, com levantes de mordida, com mini implantes, enfim, aí tem muitas formas de fazer. E aí sim você vai conseguir ter um bom resultado usando o sistema autoligado nesse caso. Então vamos continuar com a apresentação.